Rosa Negra, do MST. Me inscrevi muito para parabenizar a mesa, parabenizar a atividade. Muito importante a gente fazer um processo de formação política com relação à questão do plebiscito. Estava resenhando ali que eu ajudei ali nos plebiscitos da dívida externa ali do tempo da PJMP. Às vezes a gente entrega a idade, mas eu fiquei pensando isso, né? Poxa, a gente conseguir ir lá e conversar sobre dívida externa com a companheirada, né? O companheiro falou aqui a coisa da juventude e a gente conseguir fazer esse debate significa dizer que a gente tem um caldo de luta no campo popular que consegue fazer essas ações. E aí, para fazer coro com a mesa, só trazer 3 questões. No período que a gente vivenciou de crise mais aguda, a alternativa do capital foi a exploração mais acirrada dos trabalhadores e trabalhadoras, foi a exploração e devastação ambiental e a retirada dos nossos direitos. E isso virou modus operandi na América Latina e nos países de periferia do capital. Então, quando a gente vai fazer a leitura da conjuntura, a gente precisa considerar essas questões. Porque quando as mulheres foram lá, no ele não, para dizer que a gente era contra o avanço das ideias conservadoras, não era cair em cortina de fumaça. Era o que a gente está vivendo hoje em dia, da gente ter uma ministra que é detonada naquele espaço e a gente, quando for no parlamento, quando a gente for fazer as análises de conjuntura, a gente precisa pensar como o patriarcado e o racismo têm detonado e contribuído com o avanço do capitalismo no nosso país. Porque a violência da nossa juventude negra tem que estar no debate das nossas conjunturas, porque se está no diagnóstico, está na ação. A gente não pode aceitar que se mate jovem com força na periferia das grandes capitais, nem que se avance na violência com os povos do campo, companheirada. A violência do agronegócio no campo e com relação à questão à destruição ambiental precisa estar na nossa análise de conjuntura, porque senão a gente não vai para cima do agronegócio. A gente vai ficar elogiando a coisa do desenvolvimento do capital no campo por causa do agronegócio. Então, isso que incide na vida de toda a classe trabalhadora do campo e da cidade tem que estar na conjuntura para a gente pensar a ação. Por isso a importância do plebiscito. A importância da gente aproveitar o caldo de luta política do último período para a gente ir para a batalha das ideias, porque não é verdade que o capitalismo ele pode se tornar humano. Não é porque tem uma atriz negra na Globo que a gente vai entrar no antirracismo liberal, companheira. A gente é antirracista a partir da luta de classes. E a luta de classes ela se faz com o povo em luta, com o povo na rua, com formação política. Por isso a importância do nosso plebiscito para a gente avançar na batalha das ideias. E também, não gosto da palavra narrativa, mas nessa batalha das ideias, dizer que a nossa luta é pelo bom e pelo justo. Então nós não temos nenhum problema de dizer que a nossa luta é pelo socialismo real, concreto, como algo tópico, como foi dito na mesa. Então parabéns à mesa, força e vitória ao nosso plebiscito. Vamos para a luta, companheirada. Companheiros, companheiras, eu sou o Carlos Riesco, sou coordenador aqui da Central Única dos Trabalhadores na Baixada Santista, uma das subsedes da CUT de São Paulo. O que eu falo para vocês dessa região aqui, nós estamos numa região que tem quase 2 milhões de habitantes, são 1.800.000, tá? E nós temos aqui o Porto dos Santos, que é o maior porto do hemisfério sul, né? Movimenta toneladas e toneladas de carga, né? Passa a riqueza, parte da riqueza nacional passa pelo Porto de Santos. E décadas passadas teve um movimento operário muito forte, um movimento portuário muito forte, né? O porto praticamente empregava aí parte da região aí, e depois na década de 50, com a industrialização do polo aqui de Cubatão, na cidade de Cubatão, que virou um polo industrial, petroquímico principalmente, tem até a base de produção da Petrobras também. Então assim, é uma região que acolhe vocês com a luta e o sangue dos trabalhadores e trabalhadoras que ajudaram a construir esse país. Essa cidade aqui é a Praia Grande, né? Tem 300.000 habitantes. Pertencia a São Vicente, até um pouco a tempo, depois se emancipou e virou uma cidade como é hoje, né? Cresce muito na especulação imobiliária e tudo mais. O que eu falo para vocês sobre a questão da consulta? Eu acho que nós temos que usar esse mecanismo de consulta com mais frequência. Com mais frequência.
está lá na Constituição. Tá? Uma característica interessante aqui na América do Sul, o país que mais consultou o seu povo ao longo da história foi o Uruguai. O Uruguai tem uma tradição de consulta popular. Né? E nós podemos também seguir esse caminho, né? Porque é o momento de dialogar com a população, o momento de questionar e o momento de colocar as elites na parede. Em algum momento é isso. Né? Muito importante. Você vai lá, quando fala, você é a favor, né, de pagar imposto de R$5.000, o cara fala, não, nós estamos aqui, que nós somos contra, né, para que o trabalhador que ganha até R$5.000 pague imposto. E tributar o super rico? Também sou a favor. Então, essas coisas são básicas na discussão da população, né, que tem a nós do campo democrático popular, né, dialogar com a população e abrindo um espaço maior. Acho que assim, temos que ter esse mecanismo com frequência no país. Tá? Obrigado, companheiros e companheiras, sejam bem-vindos à Baixada Santista. É isso. Companheiros, boa noite, companheiras. Meu nome é Douglas Iso, professor Douglas Iso. Eu sou da executiva da CUT São Paulo e da APEUESP, que é o Sindicato dos Professores. Eu acho que nós, ao propor, ao organizar o plebiscito, eu acho que nós somos muito felizes. Por quê? Nós vamos debater com a população problemas reais, né? Que é a jornada de trabalho e que é a questão dos impostos. Quem paga os impostos no Brasil? Na verdade, quem paga imposto no Brasil é a base da pirâmide, né? O imposto aqui, ele é cobrado sobre a circulação de mercadoria. Então, eu acho que vai ser um momento importante para a gente debater, não só nos sindicatos, não só no campo da esquerda, mas é importante a gente sair da bolha da esquerda e dialogar com amplos setores. Ou será que um trabalhador que se diz de direita, ele é contra a diminuição da jornada do trabalho, né? Ou será que quem é de direita, ele é contra pagar aí, ou isentar, para quem ganha R$5.000, não pagar imposto, né? E que quem ganha mais tem que pagar mais. Então, eu acho que foi muito feliz, assim como a realização dessa formação, porque nós precisamos realmente formar e preparar o nosso exército para disputar consciências. Aqui no estado de São Paulo nós já fizemos, né, Calazans, reunião da CUT São Paulo, nós temos 19 subsedes que vai estar organizando o plebiscito em todo o estado de São Paulo. A APEUESP tem 95 subsedes e nós já aprovamos no nosso Conselho Estadual de Representantes que as 95 subsedes vão ser criadas, vão ser transformadas em comitê para organizar o plebiscito em todo o estado de São Paulo. E no dia 6 nós temos a Assembleia e após a Assembleia nós vamos fazer o lançamento oficial, né, no Sindicato dos Professores, do plebiscito, e eu não tenho dúvida que nós seremos vitoriosos, porque esse movimento que ele começa em 25, ele vai entrar por 26 afora, e nós vamos, né, debater com a população. Eu acho que é o gancho para a gente debater o país que nós queremos. Muito obrigado. Obrigada, companheiro. Carlos. Boa noite, companheirada. Eu sou o Vitão, do estado da Bahia, do MST. Mas eu queria trazer algumas contribuições e dizer que o plebiscito ele precisa ser enfrentado como o nosso maior desafio da classe trabalhadora e da esquerda brasileira nessa nova quadra histórica. Porque, se vocês percebem muito bem, o plebiscito ele vai preencher algumas lacunas da esquerda brasileira. Primeiro deles, que nós estamos metidos ou submergidos em um descenso organizativo. Esse é o primeiro ponto em ser lembrado. E se você percebe nas falas dos companheiros na análise de conjuntura, eles trouxeram dois elementos que são fundamentais. Primeiro, é a unidade do campo popular. O plebiscito precisa trazer isso no seu bojo com muita claridade. Eu acho que isso é fundamental. E outra coisa,
para além da unidade, é a mobilização popular. Então eu acredito que o plebiscito pode ser, inclusive, o ponto de ignição, a faísca que vai criar, inclusive, essa onda, para poder a gente, inclusive, criar força na sociedade. Mas tem uma outra coisa que me preocupa, porque se nós se dedicar, podemos sair daqui desse plebiscito com 10 milhões, 20, 30 milhões. Mas o mais importante não é o número que está na pauta, mas é com quem a gente vai fazer, com quem a gente motive, para que a gente ganhe a consciência crítica no debate. Porque é muito simples sair daqui com um número que seja exorbitante, mas será que o plebiscito vai criar consciência política para quem está no campo, quem está no roçado, quem está na periferia? Citar um fato concreto, o que aconteceu com a MC Pose nos dias de ontem. Isso precisa criar, inclusive, uma onda, porque isso é o racismo mais escancarado de tudo isso. E o plebiscito precisa criar condições reais para dialogar com a classe trabalhadora. Criar condições reais significa que o plebiscito vai ser essa onda que vai criar ainda mais força para poder fortalecer os movimentos sociais e também fortalecer ainda mais essa democracia brasileira, que ela é uma democracia fragilizada pelo grande ataque da extrema-direita. E por fim, só para poder reforçar, que a plebiscito precisa discutir temas que afetam, ligado diariamente nos territórios. Esse é o principal objetivo, mobilização dos nossos territórios, mas sem dúvida nenhuma, provocar e o ganho da consciência e poder fazer a alteração da disputa ideológica, que se nós estivéssemos na partida de futebol, o nosso campo popular talvez estaria perdendo de 1 ou 2-0, e nós precisamos ter consciência disso. E a minha proposta de fala aqui. Sou Ângela Comunal, o nome é nome mesmo, mas dizem que é apelido de comunista, mas é meu sobrenome mesmo, Comunal. Eu sou da Associação de Mulheres Maria da Glória, lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, de um bairro bem periférico, que se chama Partenon, e o núcleo Morro da Cruz. Por que eu falo isso? Eu morei em 2 bairros em Porto Alegre. Nasci em Porto Alegre e morei em 2 bairros periféricos. Acho que a gente fala aqui, em alguns momentos a gente fala que a gente tem que voltar para as bases. Acho que tem uma base que nunca saiu dela. Acho que isso a gente precisa entender. Quando a gente chega em alguns espaços, a gente não pode esquecer de algumas pessoas que estão naquelas bases. Na Associação de Mulheres Maria da Glória, que se formou lá na pandemia, nós temos hoje já mais de 200 sócias no território, e nós temos uma cozinha comunitária. Nessa cozinha comunitária a gente atende mais de 900 pessoas dia, de segunda a sábado. Isso é muito importante para nós, muito. E a nossa associação, ela é gestora, do projeto PA no município de Porto Alegre, com a ajuda aí do pessoal do Levante, do pessoal do MST, e atendemos embaixo da nossa associação mais 23 cozinhas parecidas com a nossa. Então acho que é nessa... Por que eu vim aqui falar? As cozinhas e esses pontos populares que a gente tem em todo o Brasil, isso é onde a gente também tem que fazer. Porque muitas pessoas ali não vão entender o plebiscito. Mas eu acho que com esta pauta, a gente chega em outras pautas, que é muito importante. As comunidades estão sedentas de formação e a gente está esquecendo isto. Vim para este curso para sugar tudo que eu puder de conhecimento, porque é isso importante. Quando a gente vai para sindicato, para as bases de partidos, a gente às vezes, ou para dentro de governo, a gente às vezes esquece esses momentos mais preciosos, que é conversar com aquela pessoa. Então, e aquela pessoa, para nós de esquerda, tem que ter sua autonomia. Mesmo que ela diga para nós que ela não queira estar com a gente. Mas nós, de esquerda, temos que lutar para a autonomia dessas pessoas. E para isso, para elas entenderem o que é essa autonomia, tem que existir formação. Nós estamos esquecendo disto. Isso a gente não pode esquecer. E lembrar que muitas das bases não saíram ali da base. Eu tenho 57 anos e eu sempre militei na base. Muito obrigada.
Boa noite, companheiros e companheiras. Eu acho que o momento que nós estamos vivendo, camaradas, com esse curso de formação para preparar a companheirada nas diversas regiões do Brasil, eu acho que até a abertura com a dinâmica da expressão do uso de trabalhar com a farinha pode mexer com aquilo que nós queremos para o futuro do país, porque grande parte da sociedade hoje ainda vive na extrema pobreza ou passa fome neste país. E nós precisamos pensar o Brasil que nós queremos, inclusive também discutindo a reforma agrária. Mas eu acho que o plebiscito pode nos fazer, como disse a companheira Paula, nos reconectar com a sociedade. Porque nós passamos um período, isso aí, precisamos fazer uma autoanálise, uma reflexão, que perdemos territórios, perdemos base para a extrema-direita no país. Inclusive, hoje em cada canto deste país, camaradas, tem uma igreja evangélica, e eu sou de família evangélica, discutindo pautas que às vezes a gente não discute com relação à questão até da fome. Então, como é que nós vamos, através do plebiscito, fazer com que haja essa sinergia e que a gente consiga se reconectar de novo com as bases? Fácil não vai ser. Até porque quando foi discutida há poucos dias atrás a questão do PIX, a direita ganhou a narrativa da gente. E nós precisamos, eu acho que, levar para cada território, neste imenso país, e principalmente nos estados que nós temos mais dificuldade. Eu tenho discutido, inclusive, com os companheiros do Pará, porque não é fácil tu pegar um estado da dimensão territorial do estado do Pará para conseguir mobilizar os 144 municípios do estado do Pará. Mas tenho uma certeza absoluta que hoje os companheiros do Pará estavam em reunião e a perspectiva do dia 3 do lançamento, e nós vamos ter que trabalhar esse processo como sendo um processo pedagógico para conseguir ganhar mentes e corações e fazer passar esse projeto não só na coleta de assinatura, porque é essencial a coleta, mas também reconectar a nossa luta com o povo trabalhador mais uma vez. Parabéns a todos os companheiros que fizeram mais brilhante explanação aqui da análise de conjuntura.